Olá! Hoje falaremos sobre a interpretação de exames bioquímicos do sangue para a medicina veterinária. A interpretação de exames bioquímicos do sangue é de extrema importância para o diagnóstico de várias patologias. A gente avalia os testes de função bioquímicos através da avaliação da função hepática, da função renal, da função muscular, do estado nutricional do animal, e o conjunto desses exames ele vai nos dar a indicação de um possível diagnóstico associado à história do animal, assim como o exame físico do mesmo. Começaremos pelos testes de função hepática, lembrando que o fígado ele é o nosso órgão metabólico, exerce diversas funções, tanto na distribuição de nutrientes, como na manutenção da glicemia, por exemplo. Então é importante nós conhecermos os principais testes utilizados para avaliar a função hepática e entender como que a função hepática, quando alterada, gera complicações para o organismo. A avaliação da função hepática ela se dá através da dosagem de várias enzimas. Então, o diagnóstico é baseado na observação das enzimas. A doença hepática ela altera muitos parâmetros, mas muitos deles não são utilizados para o diagnóstico da doença, apenas as enzimas. As principais são o ALT, que é uma transaminase, alanina aminotransferase, que também é conhecida como TGP, é um nome mais antigo, e o AST, que é outra transaminase, para pequenos animais. Para grandes animais, nós temos outras enzimas mais específicas. O ALT ele é uma enzima citoplasmática de extravasamento. O que significa isso? Ele está localizado no citoplasma das células, amplamente distribuído nas células hepáticas, e uma vez que você coleta o sangue e essa enzima se encontra na corrente sanguínea, significa que você teve lesão das células onde ela estava, ou seja, na célula hepática, e ela escapou, extravasou, porque essa célula rompeu a membrana, que é o que a gente chama de necrose. Então, a dosagem de ALT indica que a enzima saiu do tecido onde ela deveria estar e provavelmente esse tecido está lesionado. Quanto maior o nível dessa enzima na corrente sanguínea, maior a extensão da lesão, a gravidade da lesão. Ela é uma enzima hepatoespecífica para cães e gatos, ou seja, ela está localizada principalmente nas células hepáticas. Então, se ela cai na corrente sanguínea, é porque o fígado foi lesionado. Em grandes animais, ela é predominantemente muscular, então eu não posso avaliar o ALT para avaliação da função hepática em grandes animais. Para isso, eu tenho outras enzimas, como, por exemplo, a glutamato desidrogenase, também chamada de GDH. A glutamato desidrogenase, ela é específica para avaliação do fígado dos grandes animais. Outra enzima é o AST. O AST é a aspartato aminotransferase, também chamada de TGO. A TGO é o nome antigo, assim como a TGP. O AST ela é uma enzima também de extravasamento, mas ela é uma enzima mitocondrial, ou seja, ela encontra-se dentro da membrana da mitocôndria. Quando você tem uma lesão hepática e rompe membrana de célula por alguma doença hepática, o AST ele demora mais tempo para cair na corrente sanguínea, porque ele não é como o ALT, que está logo no citoplasma, rompeu a membrana e ele chega no sangue. O AST ele está dentro da mitocôndria, então precisa romper as membranas mitocondriais e aí então ele cai na corrente sanguínea. Ele demora mais para cair na corrente sanguínea. Isso faz com que a gente consiga avaliar qual é o grau da doença, por exemplo, se essa doença é aguda ou se essa doença é crônica. O AST, como ele chega mais tarde na corrente sanguínea, porque ele demora mais para chegar na corrente sanguínea, ele indica uma lesão hepática crônica, enquanto o ALT chega rapidamente. A célula lesionou, ele chega rápido na corrente sanguínea, então ele vai indicar uma lesão aguda. Eu posso avaliar as duas enzimas para avaliar a função hepática. Se o ALT estiver mais alto, é uma doença hepática aguda. Se o AST estiver mais alto que o ALT, eu tenho uma lesão crônica.
Ela não é muito específica, porque ela está presente no fígado e nos músculos. Mas se eu tiver ALT e AST aumentados, então eu sei que esse AST veio do fígado. Se só o AST tiver aumentado, é porque ele não veio do fígado, ele veio dos músculos. É avaliado também, então, para lesão muscular em pequenos animais, tanto muscular como hepática. Para ser hepática, tem que estar aumentado junto com ALT. Para ser muscular, só aumenta AST. E ela também pode ser utilizada para avaliação hepática em grandes animais, menos nos equinos, onde a GDH e a sorbitol desidrogenase são mais específicas. Então, voltando, ALT e AST, principais enzimas para diagnóstico de lesão hepática em pequenos animais. A gente tem que considerar que o grande aumento, ou seja, se eu tenho um valor de referência e o aumento dessas enzimas está pelo menos 3 vezes acima desse valor de referência, eu considero uma lesão hepática. Se esse valor de ALT-AST estiver menos de 3 vezes acima do valor de referência, eu considero uma sobrecarga hepática, não considerando ainda uma lesão, uma doença hepática. Para grandes animais, eu vou preferir a GDH e a SDH, que é a sorbitol desidrogenase. A SDH é mais específica para equinos. Além disso, o AST, quando aumentado sozinho, sem acompanhar o ALT, ele pode indicar lesão muscular e não hepática. Outras enzimas que podem ser avaliadas aí para a função pós-hepática. O que seria a função pós-hepática? Seria a avaliação de ductos biliares e vesícula biliar, que são as vias de saída da bile do fígado. O fígado produz a bile, manda para a vesícula biliar, onde ela vai ser armazenada, e no processo de digestão, a bile é jogada no intestino delgado para a digestão de gorduras. Então, existem duas enzimas, a fosfatase alcalina, que pode ser abreviada como FA ou ALP, da sigla do inglês. Ela é uma enzima de indução e ela não é específica, ou seja, ela está presente em vários e vários tecidos. Além do fígado, dos ductos biliares, ela está presente em osteoblastos, epitélio intestinal, renal e na placenta. Então, ela pode aumentar por diversos fatores, tá? Uma enzima de indução significa, se eu tenho sobrecarga de algum desses tecidos, essa enzima vai começar a ser produzida em maior quantidade. Então, ela vai aumentar na corrente sanguínea, ok? Então, eu tenho a fosfatase alcalina para avaliação também de função hepática e pós-hepática de ductos biliares. Osteoblastos são células que produzem o osso, que mineralizam o osso. Então, sempre que eu tiver fratura, um animal veio atropelado, ele vai ter fosfatase alcalina alta. Por quê? Porque ele teve fratura, ele tem que recuperar essa fratura. Epitélio intestinal, renal e placenta vão aumentar sempre a fosfatase alcalina com lesão no intestino, com lesão renal e em animais prenhas, ok? Então, filhotes também têm, que eles têm crescimento ósseo mais acelerado, também tem fosfatase alcalina aumentada normalmente. Anormalmente, nós temos na doença hepática em fraturas de ossos, lesão intestinal, lesão renal, são causas para aumento não fisiológico. Outra enzima é a GGT, gama-glutamil transpeptidase. A GGT ela é uma enzima também de indução, não é específica porque está presente em diversos tecidos, ela tem uma meia-vida longa. Isso significa que ela permanece bastante tempo na corrente sanguínea. E ela também é muito utilizada para avaliar a função hepática de grandes animais. Então, em grandes animais, de novo, eu tenho a GDH, a SDH e a GGT. A GGT é uma das mais utilizadas porque é de mais fácil acesso nos laboratórios. A GDH e a SDH são menos dosadas porque os materiais utilizados não são tão comuns.
A GGT, ela pode aumentar em lesão hepática aguda, onde rompe a membrana da célula, então ela aumenta a sua atividade sérica, ou seja, no soro. Em colestase, ela também aumenta, devido ao aumento da síntese e liberação da GGT na corrente sanguínea. Em tratamentos com glicocorticoides, principalmente em cães, e ela não serve para diagnóstico em gatos, porque ela praticamente é indetectável em gatos. Então, as enzimas principais para diagnóstico da função hepática: ALT-AST, pequenos animais, SDH, GDH, GGT em grandes animais, e principalmente para função pós-hepática, ductos biliares e a vesícula biliar, a ALP e a GGT, ok? Depois de feito o diagnóstico com estas enzimas, nós podemos avaliar como está a função do fígado. Aí nós podemos fazer provas de síntese e metabolismo hepático. Uma delas é a dosagem de albumina. A albumina é uma proteína, como já falamos em aulas anteriores, produzida pelo fígado e corresponde de 60% a 80% das proteínas plasmáticas. Então, ela é sempre mais da metade das proteínas que tem no sangue. Como ela é de síntese hepática, ela aumenta sempre que há uma doença crônica em animais. Menos em equinos, que ela não altera muito, porque a quantidade de proteínas nos equinos não é tão grande como nos outros animais. Enfim, a albumina, ela aumenta principalmente em doença crônica, porque o fígado estava produzindo e como ficou doente, então ele continua doente, continua doente, continua doente, e assim se vai diminuindo e ela vai diminuindo no sangue. Na doença hepática aguda, eu não consigo ver isso. Por quê? Porque o fígado estava trabalhando normalmente. A doença hepática aguda, ela é caracterizada pela falência hepática, então ela dá sintomas, o animal vai apresentar sintomas e logo vai ser tratado. Então, aquela proteína que tinha sido produzida, ela continua no sangue. O pequeno período em que o fígado ficou sem função normal não é suficiente para baixar a albumina do sangue. Diferente do período da doença crônica, em que ela é indetectável até estar muito avançada. Então, a falha na produção da albumina, ela fica comprometida mais tempo, então a gente consegue ver a diminuição. Podemos dosar também globulinas e avaliar a proporção albumina-globulinas, como já discutido nas aulas anteriores. Na cirrose hepática, como também discutido na aula anterior, ocorre um aumento das globulinas e uma inversão na proporção albuminas-globulina, porque acaba diminuindo a albumina no sangue, na doença hepática, e a cirrose aumenta globulinas, então ocorre uma inversão de proteínas globulinas. Avaliamos também fatores de coagulação. O fígado é o responsável pela síntese dos fatores de coagulação, que em sua maioria são proteínas. Quando você tem uma falha no fígado, você tem um aumento no tempo de coagulação, demora mais para coagular o sangue. Normalmente, essa coagulação de uma gota de sangue varia entre 12 e 15 segundos. Na doença hepática, aumenta esse tempo, porque tem menos fatores para realizar a coagulação. Outra coisa importantíssima que altera no doente hepático: a amônia e ureia. A amônia, ela é normalmente produzida pelo catabolismo de proteínas e aminoácidos, e essa amônia é direcionada ao fígado, onde ocorre o ciclo da ureia, e ela é convertida então em ureia para ser excretada de uma maneira menos tóxica pelos rins, na urina. Quando o fígado não está funcionando normalmente, o ciclo da ureia está diminuído e a amônia deixa de ser convertida em ureia de maneira suficiente. Então, nós temos uma hiperamoninemia associada a uma
uremia. Se essa hiperamoninemia for muito intensa, o animal pode apresentar o que nós chamamos de encefalopatia hepática, uma vez que a amônia ela atravessa a barreira hematoencefálica e pode ser tóxica para o encéfalo. A ureia não atravessa a barreira hematoencefálica e é menos tóxica. Outra alteração que encontramos no doente hepático, principalmente crônico e avançado, é a glicemia. Normalmente, durante o período de absorção de alimentação, ou seja, no período pós-prandial, depois da alimentação, o animal se encontra com hiperglicemia, uma vez que o fígado armazena grande quantidade do excesso de glicose em glicogênio, o que não ocorre nas doenças avançadas, tipo cirrose, em que o animal tem menos células hepáticas do que o normal. Durante o jejum, como não há glicogênio estocado suficiente, o animal tem dificuldade de manter a glicemia. Então, ele entra logo em hipoglicemia. Então, período pós-prandial, depois de comer, ele não consegue armazenar tudo e fica muito no sangue a glicose. No período de jejum, ele não tem muito glicogênio armazenado, consequentemente, ele entra rapidamente em hipoglicemia. Colesterol também altera. O colesterol, ele pode ocorrer dependendo da doença hepática, hipercolesterolemia ou hipocolesterolemia. A hipercolesterolemia ela está associada à diminuição da excreção de bile, que é a principal via de excreção de colesterol do corpo. Então, a colestase, que é a diminuição do fluxo de bile nos ductos biliares para a vesícula biliar e, então, para o intestino delgado, ela, quando interrompe esse fluxo, seja por um cálculo biliar, uma pedra biliar, uma pedra de vesícula ou algum tumor no pâncreas, qualquer coisa que interrompa ou diminua o fluxo biliar, pode levar à hipercolesterolemia por diminuição da excreção de colesterol. O que ocorre também é na insuficiência hepática crônica, ocorre uma hipocolesterolemia, já que o fígado é o órgão produtor de colesterol. Então, o fígado produz colesterol para todo o corpo, dependendo da quantidade de colesterol ingerida pelo animal. Se ele é um animal que ingere pouco colesterol, como por exemplo os herbívoros, ele tem alta dependência do fígado para manter a colesterolemia, enquanto animais carnívoros dependem pouco do fígado para manter os níveis de colesterol no sangue. Na insuficiência hepática crônica, o colesterol está deixando de ser produzido há muito tempo, então ele passa a diminuir na corrente sanguínea, levando assim à diminuição de todos os hormônios que dependem de colesterol para a sua síntese, como por exemplo os hormônios esteroides. Provas de transporte e excreção hepática. Então, nós temos uma das grandes características do doente hepático, principalmente agudo ou de estado avançado, a icterícia, que é o acúmulo de um pigmento chamado bilirrubina no sangue, na pele, nas mucosas. Então, a hiperbilirrubinemia, que é o excesso de bilirrubina na corrente sanguínea, ela causa esse amarelão, que pode ser observado nas imagens aqui, principalmente na esclerótica dos olhos, como no cão, nas mucosas, como neste gatinho, e no cão ali embaixo. A hiperbilirrubinemia, ela pode ocorrer por doença hemolítica, por insuficiência hepática ou por colestase. Para que nós entendamos o que leva à icterícia, ao acúmulo de bilirrubina, nós precisamos conhecer o metabolismo da bilirrubina, exposto nesse diagrama ali do lado. Então, da onde que vem a bilirrubina? A bilirrubina é produzida principalmente no sistema retículo endotelial, lá no baço, que faz a degradação de hemácias velhas do corpo. Então, a partir da degradação das hemácias, ocorre a liberação de hemoglobina,
E a hemoglobina é uma proteína composta pela globina, que é a parte proteica, e pelo grupo prostético M, que contém o ferro. Esse grupo prostético ele contém anéis de carbono e nitrogênio que mantém o íon ferroso no seu centro, é onde liga o oxigênio para ser transportado pela hemoglobina. Quando você degrada a hemoglobina, todas essas partes são separadas: a globina, o M e o ferro. Do metabolismo do grupamento M, que são esses anéis carbônicos, surge a bilirrubina. Inicialmente ela surge como biliverdina, que é um pigmento verde, ela é então reduzida, ganha hidrogênios na sua estrutura e se torna um pigmento amarelo, a bilirrubina. A bilirrubina ela não é solúvel em água, então ela é levada até a corrente sanguínea e para ser transportada até o fígado, ela se liga à albumina. A albumina pega a bilirrubina insolúvel em água, que nós também chamamos de bilirrubina não conjugada ou indireta, e leva até o fígado. Alterações nos níveis de albumina não alteram a quantidade de bilirrubina. Importante dizer isso, porque há muita confusão durante as provas. Então, a albumina leva a bilirrubina não conjugada até o fígado, e no fígado ocorre um processo chamado de conjugação. A bilirrubina não conjugada é conjugada a dois ácidos chamados ácidos glicurônicos, produzidos a partir da glicose. A glicose ela é altamente solúvel em água, então estes ácidos também são solúveis em água. Quando ligados à estrutura da bilirrubina, tornam a bilirrubina solúvel em água. Então, nós produzimos a bilirrubina conjugada ou direta, que é solúvel em água. Essa bilirrubina vai então ser incorporada na bile e vai ser armazenada na vesícula biliar. No processo de digestão, a bilirrubina vai ser jogada junto com a bile no intestino delgado para a digestão de gorduras. Essa bilirrubina vai passar pelo intestino delgado, vai chegar no intestino grosso, como está ali no desenho em rosa. Quando ela chega no intestino grosso, a ação bacteriana faz com que ela seja convertida em urobilinogênio, e esse urobilinogênio é oxidado em estercobilina. A estercobilina é excretada nas fezes, o nome dela já vem, das fezes. E ela se torna, então, um pigmento marrom, é o que dá coloração às fezes. Então, a principal via de excreção da bilirrubina é a via fecal. Qualquer problema com a excreção da bilirrubina vai fazer com que ela acumule no sangue e passe a ser eliminada via renal. Então, a urina vai começar a ficar mais escura, porque lá na urina, depois que ela é eliminada, ela oxida e torna-se, então, um pigmento chamado de urobilinogênio, que tem também a coloração escura. Então, a urina do animal vai ficar escura e as fezes ficam claras, porque se eu mudo a forma de excreção da bilirrubina de fecal para urinário, a bilirrubina, que era responsável pela cor marrom das fezes, passa a estar presente na urina, então a urina fica escura e as fezes claras. Então, sempre que eu tiver uma interrupção de fluxo de bile, seja por uma pedra na vesícula biliar, em ductos biliares, que a gente conhece como colestase, isso vai diminuir a excreção de bilirrubina. Ela vai começar a acumular no sangue, na esclerótica dos olhos, nas mucosas e vai ser eliminada via renal. Insuficiência hepática atua principalmente na diminuição da conjugação da bilirrubina, já que o fígado não vai conseguir desempenhar sua função normalmente. A função dele em relação à bilirrubina é conjugar a bilirrubina e torná-la solúvel em água para produzir a bile e ela ser excretada. Se eu tenho uma insuficiência hepática, eu perco essa capacidade. Então, aumenta a bilirrubina indireta, porque o fígado não consegue conjugá-la. Nas doenças hemolíticas, que são caracterizadas
pela hemólise excessiva, ou seja, degradação excessiva de hemácias, ocorre um aumento na síntese geral de bilirrubina. Essa bilirrubina, às vezes, não consegue totalmente ser conjugada pelo fígado, mesmo este estando saudável, pela grande quantidade de pigmento que tem que ser conjugado. Então, ele acaba também acumulando na pele, nas mucosas e na esclerótica dos olhos, gerando icterícia. Ainda falando de fígado, nós temos os ácidos e sais biliares, que são produzidos a partir do colesterol e a forma de eliminação de colesterol na bile. Então, esses testes, eles são mais sensíveis que a bilirrubina para a detecção principalmente da função pós-hepática, pois eles aumentam no sangue quando você tem uma lesão hepática e pós-hepática. Entretanto, eles não são muito utilizados pela dificuldade na dosagem desses ácidos. Então, aqui eu só tenho a circulação, né? Eu tenho o fígado em vermelho, a vesícula biliar em verde e a eliminação, então, da bile através do intestino delgado e do intestino grosso. E na foto em preto e branco, nós temos cálculos biliares interrompendo ali o fluxo biliar, gerando, então, aumento de ácidos biliares, de bilirrubina, de colesterol na corrente sanguínea. Lembrando que nessas condições, para o diagnóstico, eu tenho principalmente a avaliação de duas enzimas, a fosfatase alcalina e a GGT. Com isso, a gente chega na parte final da avaliação de função hepática, que é a mais complexa, tem mais coisas para a gente ter, para a gente avaliar, mas as outras funções, elas são mais tranquilas, muitas até repetem algumas coisas da hepática. Então, vamos em frente. Vamos avaliar agora a função renal. A função renal, ela é avaliada através de dois componentes, a creatinina e a ureia, principalmente em mamíferos. Em aves e répteis, a gente avalia o ácido úrico. Da onde que vem a creatinina? Tem que sempre lembrar que a creatinina ela é diferente da creatina. A creatinina é um produto do metabolismo da creatina. A creatina faz parte do metabolismo anaeróbico de neurônios e músculos esqueléticos. Então, ela está presente nos neurônios e no músculo esquelético. Quem produz? O fígado, mas ele não usa, ele manda para os músculos e para os neurônios. 90% da creatina do corpo estão nos músculos e 10% nos neurônios. Então, o que a creatina faz dentro da célula? Ela armazena fosfato na forma de creatina fosfato. Então, quando você está em repouso, você forma creatina fosfato e ela fica guardando fosfato para, no momento em que você precisar aumentar a quantidade de energia do corpo, você pegue um ADP, pega a creatina fosfato, como no lado direito da minha equaçãozinha ali, e transfira esse fosfato para a creatina e forme, então, o ATP, tá? Essa reação ela é catalisada pela creatina quinase, também chamada de CK ou CPK. Quando a creatina está sem fosfato dentro da célula, ela sofre uma reação espontânea de hidratação e passa a se chamar creatinina. A partir daí, ela não serve mais para armazenar fosfato. Então, ela é jogada na corrente sanguínea, ela passa pelos rins através da filtração e é eliminada na urina. Esse é o processo normal. Quando você tem uma lesão renal, você perde a capacidade de eliminar creatinina na urina. Então, ela começa a acumular na corrente sanguínea. Então, na lesão renal, ocorre a diminuição da excreção de creatinina. Ela aumenta rapidamente no início da doença renal e decresce rapidamente com a melhora da saúde renal na maior parte dos animais, mas com exceção de felinos. Muitos artigos dizem que a creatinina ela não é boa para avaliação
renal de felinos. Por quê? Porque ela demora para aumentar. Entretanto, se você pegar um felino e ele estiver com a creatinina alta, é lesão renal. Por quê? Porque no começo às vezes não é detectado, mas no avançar da doença já é detectado. Então, ela serve sim para avaliação da função em felinos, entretanto, não no início da doença. Diminuições nas concentrações de creatinina não são clinicamente importantes e normalmente estão relacionadas à diminuição da massa muscular, já que a maior parte da creatinina vem dos músculos. Se tiver pouco músculo, tem menos creatinina circulante. A mesma coisa acontece com animais que têm uma grande massa muscular. Eles têm normalmente mais creatinina no sangue, normalmente, do que outros animais. Outro item que a gente avalia para a função renal é a ureia. Como a gente já falou antes, a ureia é proveniente da síntese hepática através da conversão, né, da amônia, passa pelo ciclo da ureia e converte em ureia. Ela é apenas excretada pelos rins. Então, tem várias causas que aumentam e diminuem a quantidade de ureia no organismo. Algumas estão listadas aqui, mas as principais são aumento de ureia por diminuição de excreção, pode ser lesão renal. Ah, como é que eu vou saber se é rim? Eu avalio a creatinina, que é específica. Se a ureia estiver aumentada e a creatinina também, é porque diminuiu a excreção. Se a ureia estiver aumentada e a creatinina não, eu posso ter o que normalmente acontece, excesso de proteína na dieta. Então, como a ureia vem do metabolismo, do catabolismo de aminoácidos, todo animal que ingere muita proteína tem muito catabolismo de aminoácidos, consequentemente produz mais ureia. Animais desnutridos também têm catabolismo de ureia, de aminoácidos aumentado. Isso faz com que aumente a produção de ureia, porque degrada músculo para a produção de energia, precisa dos aminoácidos para isso, e o produto do metabolismo de aminoácidos é a ureia. Então, principais causas de aumento de ureia: lesão renal por diminuição de excreção, catabolismo proteico aumentado, seja por excesso de proteína na dieta, seja por diminuição, desnutrição, ok? Avaliação da função pancreática. Então, avaliando o pâncreas do animal, nós temos 3 enzimas que estão relacionadas à digestão de carboidratos, como a alfa-amilase, a lipase, digestão de lipídios, e a tripsina, digestão de proteínas. Então, começaremos com a alfa-amilase e a lipase. A alfa-amilase ela é produzida pelo pâncreas em todos os animais. Animais carnívoros produzem menos porque ingerem menos amido, então não precisa de tanta amilase, porém ela é uma enzima que pode ser induzida. Se você aumentar, por exemplo, no seu gato, você aumenta a quantidade de carboidratos da dieta dele, ele vai aumentar a quantidade de amilase produzida pelo pâncreas para digerir esse amido. Não é um aumento infinito. Parte do amido com certeza vai ser eliminado ainda nas fezes, sem digestão, mas uma grande parte pode ser então degradada e aí esse animal vai engordar, né? Muito carboidrato. Ela também é produzida via glândulas salivares de alguns animais, tá? Carnívoros não têm amilase na urina, ok? Ela tem baixa atividade em cães domésticos e em felinos principalmente. Valores de pelo menos 2 vezes aumentados nos animais em geral podem ser indicativo de pancreatite necrosante aguda, ou seja, a amilase ela cai na corrente sanguínea e vai indicar então pancreatite. Ela é normalmente, como ela é uma enzima muito pequenininha, ela normalmente pode ser excretada pela urina, tá? Uma das poucas proteínas normais no sangue, que nem a gente falou da albumina, também na outra aula.
Mas a amilase ela também pode ser excretada na urina. Então, às vezes, em lesões renais, ela também pode aumentar, mas não ela chega a aumentar 2 vezes. Se ela aumentar 2 vezes, a lesão é pancreática. A lipase já é uma enzima melhor para ser utilizada porque ela é específica, só o pâncreas produz, tá? Ela tem uma meia-vida longa, mas e aí, como ela é uma enzima muito grande, ela aumenta tardiamente no sangue. Então, normalmente ela está relacionada à lesão pancreática crônica. Ambas as enzimas não devem ser avaliadas em gatos, porque elas têm baixa atividade em felinos. A melhor de todas é a tripsina para qualquer animal, mas ela não é diagnosticada em todos os laboratórios e também ela é mais cara. Ela pode ser usada para avaliação de pancreatite aguda em gatos, possui baixa disponibilidade de locais de exame, como eu falei. Mas, então, diante dessa situação, o melhor mesmo para avaliar o pâncreas dos felinos é a ultrassonografia, que é o exame de imagem que vai fazer, então, com que, se a lesão pancreática for aguda, normalmente você tem aumento do pâncreas, porque ele incha, ele está inflamado, então ele vai aumentar de tamanho. Se for uma lesão pancreática crônica, normalmente isso faz com que você comece a perder célula, perder célula, perder célula por um tempo, e aí o pâncreas diminui, ok? Mas isso vocês vão ter em aulas específicas de avaliação de imagens. Avaliação muscular. Nós usamos principalmente 3 enzimas: AST, que nós já falamos, CK, que é a creatina quinase, e a LDH, que é a lactato desidrogenase. A melhor de todas é a creatina quinase. A creatina quinase, que é a CK ou CPK, ela é específica do músculo. Tem também nos neurônios, mas em pequena quantidade. Então, ela possui 3 subfrações ou isoenzimas. Então, a CKMM, ela está presente nos músculos esqueléticos. A CKMB no músculo cardíaco e a CKBB no cérebro, nos neurônios. É uma enzima extremamente eficiente para avaliar a lesão muscular em animais em geral. Em felinos, ela indica, quando aumentada, rabdomiólise, associada a micromioglobinuria. O que significa tudo isso? A rabdomiólise, ela é uma doença caracterizada por início, normalmente devido ao estresse excessivo desse animal, que libera muito cortisol na corrente sanguínea. Esse cortisol tem a principal característica de proteólise muscular, dentre todas as funções que ele tem. No músculo, ele faz proteólise muscular, desencadeia a proteólise muscular, e isso faz com que ocorra uma perda de músculos muito acentuada. Dentro do músculo existe uma proteína chamada mioglobina, que armazena oxigênio. Ela é uma fração, digamos, da hemoglobina. Ela é semelhante à hemoglobina, mas ela contém apenas um íon de ferro, então ela se liga a um oxigênio apenas, enquanto a hemoglobina consegue se ligar a 4 O2 de uma vez só, porque ela tem 4 íons ferrosos, ela é muito maior. A mioglobina ela está ali para armazenar o oxigênio dentro da célula muscular para um período de atividade anaeróbica desse músculo, então ela tem uma reservinha ali de oxigênio para esse músculo. Quando você tem muita lesão de fibra muscular, você acaba extravasando todas as proteínas, todo o conteúdo intracelular, inclusive a CK, que aumenta rapidamente, e a mioglobina, que também cai na corrente sanguínea, e ela acaba sendo eliminada na urina. Então, a gente tem uma pouca, mioglobina, de mioglobina, úria, de urina. Então, mioglobinúria significa pouca mioglobina na urina. O normal é 0. Então, pouca já indica que você tem algo anormal. E isso, como ela tem ferro, ela escurece a urina também. Então, se associada a perda de massa magra excessiva com a urina escura, também pode indicar rabdomiólise, que é essa perda excessiva de massa magra, ok? Os valores de creatina quinase, eles aumentam rapidamente na corrente sanguínea
em torno de 4 horas você tem um pico de CK na corrente sanguínea após a lesão muscular e ela tende a retornar, dependendo de quanto que ela aumenta, em 24 a 48 horas. Então, aqui novamente só tem a fórmula para mostrar que nós temos a creatina, quando ela ganha um fosfato do ATP, ela vira creatina fosfato. Quem faz essa conversão é a CK. Da mesma maneira, quando eu tenho a creatina fosfato, quando ela perde um fosfato para o ATP e vira creatina, mais uma vez a CK fazendo essa conversão. Outra enzima, então, é a LDH, que é a lactato desidrogenase. É uma das maiores enzimas do corpo. Ela é um tetrâmero, ou seja, ela possui 4 subunidades. É como se fossem 4 proteínas ligadas uma à outra, formando uma grande proteína. Ela tem uma meia-vida longa, já que ela é muito grande, é difícil de metabolizar. Ela permite, então, análise retrospectiva de diversas condições. Por exemplo, como ela está presente em todas as células do corpo, mas principalmente nas células musculares, que são as que mais têm LDH, quando ela aumenta muito na corrente sanguínea, a gente acaba associando isso à lesão muscular. Qualquer lesão aumenta LDH. Entretanto, se ela aumentar muito na corrente sanguínea, aumentou 10 vezes, 20 vezes, eu tenho lesão muscular. E a gente também associa sempre o diagnóstico à história e ao exame clínico do paciente. A LDH ela ocorre amplamente em todo o organismo e ela ocorre em 5 formas. Dependendo da sua forma, esses Hs e esses Ms que vocês veem na tabelinha ali, indicam as subunidades. Então, como a LDH1 tem 4 subunidades iguais, enquanto a LDH2 tem 3 iguais e uma diferente, e assim por diante. Então, dependendo do tipo de enzima, eu também consigo dosar da onde ela veio. Existem exames específicos para eu dosar, por exemplo, a de músculo cardíaco, ou a de músculo esquelético, ou a do pulmão, e etc. Tá? Aqui eu só coloquei uma imagem também para mostrar para vocês a função da LDH. Ela trabalha na conversão de piruvato em lactato e vice-versa. Tá? Então, nós temos a LDH, uma enzima também do metabolismo anaeróbico. Como o tecido muscular é o único que faz, além dos eritrócitos, é o único que faz metabolismo aeróbico, ele tem uma grande quantidade de LDH. Ok? Aqui tem um gráfico mostrando um episódio de rabdomiólise, ou seja, de lesão muscular maciça, e o comportamento das enzimas frente a essa lesão. Então, nós temos no eixo Y a atividade das enzimas medidas, a concentração, e no eixo X nós temos o tempo, em dias. Então, ali a gente tem o período de uma semana. A gente observa que no primeiro dia nós temos um pico de CK que logo normaliza em 48 horas, seguido de um pico de haste que não aumenta tanto, mas que aumenta principalmente em 24 horas e normaliza lá pelo 4º dia após a lesão. E nós temos um pico menor de LDH, já que ela é muito grande, ela aumenta de maneira mais lenta. Então, o pico dela varia entre 3 e 4 dias. Então, eu posso dizer que a CK é um indicativo de lesão muscular aguda, quando está muito alta, e a LDH indica uma lesão muscular crônica. Para finalizar, nós temos a avaliação do estado nutricional. Nós avaliamos principalmente 3 componentes do sangue: glicose, triglicerídeos e albumina. A glicose, ela é regulada por vários hormônios. A gente tem ali a insulina agindo para diminuir a glicose sanguínea contra os glicocorticoides, o glucagon, a adrenalina e o hormônio de crescimento, que são hiperglicêmicos. A glicose ainda é regulada pela dieta, pelo glicogênio hepático, pela quantidade de gordura que tem no sangue e ainda pela desaminação de proteínas. Então, tudo isso vai manter, agindo em conjunto, a glicemia. A glicemia normal em monogástricos ela varia de 70 a 100 mg por decilitro, enquanto em ruminantes de 50 a 90 mg.
Então, a glicemia ela baixa, se você observar, depois nós vamos falar numa aula de metabolismo de ruminantes, você vai ver que, principalmente em bois, eu tenho uma glicemia de 35 normal, por exemplo, já que eles ingerem pouca glicose, absorvem quase nada. Então, ela é normalmente regulada por estes hormônios que mantêm essa faixa de glicemia. Eu posso ter também um episódio de glicosúria, mais uma vez ali, o sufixo úria indicando glicose na urina, o que normalmente não acontece. A glicosúria ela ocorre quando a glicemia está acima de 180 mg por decilitro, mas não é uma avaliação muito comum na medicina veterinária. Eu tenho também o aumento da glicemia em casos de diabetes, que pode ser de tipo 1, em que o animal não tem insulina, então o principal hormônio para baixar a glicemia é a insulina. Então é comum em cães e gatos e incomum em outros animais. Enquanto o diabetes tipo 2 é caracterizado por resistência à insulina. O animal tem insulina em menor quantidade do que o normal, porém essa insulina não funciona, tá? Então, ele normalmente está associado à idade e à obesidade, principalmente também de cães e gatos. A glicemia é altamente influenciada pelo estresse. Então, em alguns animais que não gostam muito de ser manipulados, como gatos, aves, eles acabam apresentando uma glicemia extremamente elevada apenas pelo estresse, já que o estresse libera grande quantidade de glicocorticoides, um deles é o cortisol, e eles são hiperglicêmicos. Então, a gente tem que ter muita cautela quando avaliar a glicemia de um animal, porque ela pode estar aumentada realmente por uma patologia, mas ela pode estar aumentada porque o animal ficou muito estressado na coleta, a coleta pode ter sido difícil, ou o animal não gosta de ser manipulado, então isso pode aumentar a glicemia dele. Ela pode aumentar também por animal não estar tempo suficiente em jejum, então isso também aumenta a glicemia. Então a glicemia ela tem que ser avaliada com muito cuidado, tá? E em equinos existe uma doença chamada síndrome de Cushing, que é ocasionada, então não é muito comum, mas ela ocorre. Ela é ocasionada por aumento excessivo de glicocorticoides na corrente sanguínea. Então, os glicocorticoides, o cortisol, ele é secretado pelo córtex adrenal em resposta a um hormônio chamado ACTH, que vem lá da hipófise do sistema nervoso central. E quando você tem um problema nessa hipófise, na secreção do ACTH, um aumento na sua secreção, os níveis de cortisol aumentam muito na corrente sanguínea. Isso faz com que o animal desenvolva resistência à insulina, a insulina não funciona direito, e se ela não funciona direito, não consegue baixar a glicemia. Tá? Então, é um caso, um exemplo, mas não é muito comum nestes animais. Casos de hipoglicemia também têm que ser avaliados com cuidado, mas podem normalmente indicar excesso de insulina, como por exemplo no insulinoma, em que as células beta-pancreáticas, que são responsáveis pela produção de insulina, elas desenvolvem um tumor que produz insulina constantemente, sem a ação da glicemia, sem controle. Nós temos também casos em ruminantes, principalmente, de acetonemia durante a gestação e lactação de ruminantes, em que ocorre a produção de muito ácido acético pelas bactérias ruminais e pouco ácido propiônico, que é derivado que é o precursor da glicose. Então, esses animais acabam com deficiência na produção de glicose, e como eles estão ou na gestação ou na lactação, eles precisam de muita glicose para manter a sua glicemia. Doenças agudas também podem levar à hipoglicemia por estresse, né? E por alto consumo de glicose pelos tecidos lesionados. E a overdose de insulina também, quando está no tratamento com insulina, principalmente diabetes tipo 1, pode ser que ela esteja baixa se ocorrer overdose de insulina. Outro exame utilizado para avaliar principalmente a glicemia prévia desses animais é a hemoglobina glicada,
que corresponde à quantidade de hemoglobina ligada à glicose no organismo. Então, normalmente, 5 a 10% da hemoglobina total presente no sangue está ligada à glicose, e essa ligação é irreversível. Normalmente, essa hemoglobina ela tem meia-vida de 2, 3, 4 meses, dependendo da espécie. Então, você consegue, avaliando a hemoglobina glicada, saber como que estava a glicemia do seu animalzinho, do seu paciente, dos últimos 3 meses, por exemplo. Se ela estiver mais de 10%, é porque a glicemia estava muito alta. Se ela estiver a menos de 5%, é porque a glicemia andou muito baixa. Outro exame é a frutosamina, que é a dosagem de albumina ligada à glicose. Então, a albumina também pode estar ligada à glicose, ela não é tão, não tem uma meia-vida tão longa, ela poucas semanas apenas, mas ela é uma técnica de dosagem mais simples do que a hemoglobina glicada. Então, você consegue também ver se o teu animal estava com a hiperglicemia ou hipoglicemia num período maior do que naquele momento. Se eu dosar glicose, eu vou ver naquele momento apenas. Se eu dosar hemoglobina glicada, eu vou ver nos meses anteriores. E se eu dosar frutosamina, nas semanas anteriores. E nós temos também os triglicerídeos. Os triglicerídeos, eles são dosados em poucos animais, o colesterol também, da mesma forma, mas eles indicam principalmente o grau de nutrição dos animais, né? Então, ele normalmente é baixo na maioria dos animais. Aumentos no triglicerídeo, eles podem indicar diabetes, hipotireoidismo, pancreatite aguda e falência renal, enquanto a hiperlipidemia equina é uma condição específica, então para equinos pode ocorrer hiperlipidemia, significa aumento de lipídios no sangue, podia ser prolongada por deficiências de carboidratos ou anorexia, em que você tem uma grande degradação de lipídios dos tecidos periféricos para a corrente sanguínea para suprir a deficiência de carboidratos. É isso então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Estou disponível a questionamentos.